aqui na diferença entre empréstimo compulsório e imposto extraordinário de guerra. Bora começar por empréstimo compulsório. Bom, o empréstimo compulsório, ele vai ter que ser instituído por meio de uma lei complementar e é de competência da União. E essa lei complementar vai fixar obrigatoriamente o prazo e condição de resgate. Olha só, onde vai LC pode ir MP. Quando você precisa de usar uma lei complementar, você pode usar uma MP para você instituir. Não pode, né? Então, ó, MP não pode instituir quando você precisa de uma lei complementar. Por quê? Porque a MP ela tem força de lei ordinária. Então, onde vai LC, ó, não pode MP. Mas se você se pudesse ser instituído por meio de lei ordinária, aí você pode por MP. Que a gente vai ver que isso aqui é uma verdade para o IEG. Para o Imposto Extraordinário de Guerra, ele precisa de ser instituído por meio de uma lei ordinária. Então, você pode fazer isso por MP também. Mas daqui a pouco a gente vai ver isso lá na parte dele. Bom, então, o que a gente tem aqui? Ó, o fadirador. Circunstância autorizadora é a mesma coisa que fadirador? Não. O que é circunstância autorizadora no caso do empréstimo compulsório? Vai ser a despesa extraordinária e o investimento. Despesa extraordinária relativa à calamidade e à guerra externa. Bom, e se for essa despesa extraordinária, a gente está falando de um regime de urgência. E esse regime de urgência, ela não vai precisar de esperar nem a noventena, nem a anterioridade anual. Então, não precisa de respeitar nenhuma dessas duas. Agora, se a gente vai falando de investimento, ele vai ter que respeitar as duas, tanto noventena quanto a anterioridade anual, que daí vai ser um investimento urgente e de relevante interesse nacional. E olha só, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada lá no Imposto Extraordinário de Guerra, que lá no Imposto Extraordinário de Guerra, ó, somente guerra externa que é circunstância autorizadora. Aqui, ó, a gente tem várias circunstâncias diferentes. A gente tem despesa extraordinária, pode ser por calamidade, que não é uma verdade lá para o Imposto Extraordinário de Guerra. Aqui para o empréstimo compulsório, sim, pode ser uma despesa extraordinária de calamidade. Inclusive, nesse caso de calamidade, ele nem vai ter que respeitar as anterioridades, nenhuma das duas, tá? E ele também tem esse investimento. Daí, nesse caso de investimento, mesmo que tenha a palavra urgente aqui, de relevante interesse nacional, ele é um investimento. Se ele é só um investimento, ele vai ter que respeitar as duas anterioridades. Então, olha só, isso aqui que a gente vê, despesa extraordinária e investimento, isso não é fadirador, tá? A Constituição, ela não fixa o fadirador. Depois, o legislador vai poder escolher qual vai ser o fadirador que vai usar. E isso é até algo que é parecido lá com o Imposto Extraordinário de Guerra, por isso que as questões às vezes gostam de confundir os dois. Ó, uma coisa específica também, ó, do empréstimo compulsório é a arrecadação vinculada. Vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Então, olha só, quais são os específicos? A gente vai ter lei complementar, arrecadação vinculada. E dessa lei complementar vai ter que fixar prazo e condição, obrigatoriamente, né, para o resgate desse empréstimo compulsório. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada agora no Imposto Extraordinário de Guerra. Bom, o que a gente tem? Olha só, agora a primeira diferença, agora ele pode ser por LO. Então, onde vai LO? Onde vai LO, vai MP, tá? Por quê? Porque MP tem força de LO. Então, você pode, tanto LO como MP, para você instituir o Imposto Extraordinário de Guerra. Não precisa de ser lei complementar. Tá, e circunstância autorizadora, a gente vai ter a guerra externa e somente guerra externa. E ela não vai precisar de respeitar nenhuma das duas anterioridades, né? Nem a anual, nem a noventena. Esse é um pressuposto para instituir. O UFG não é a guerra externa. Ó, aí a Constituição fala lá, compreendido ou não em sua competência tributária. O que isso quer dizer? Bom, pode ser bitributação ou bis in idem. Bitributação vai ser o caso de você ter dois entes, ou seja, aqui eu citei um exemplo aqui, ó, do circulação de mercadoria. O normal é que seja fadirador do ICMS, mas a União pode dizer que vai ser um imposto extraordinário de guerra também nessa circulação de mercadoria. Então, por isso que ela é permitida a bitributação. Bom, então bitributação, a gente vai ter dois entes. Agora, no bis in idem, eu gosto de lembrar com um ente. E aí, no caso, vai ser a própria União aqui, ó. No caso de uma importação, por exemplo, que vai ser o fadirador do II, aí ela pode tanto fazer o II quanto o IEG dela. Opa, IEG. Tá? Aí vai ser um ente só. E ambos têm de similar o quê? Ó, tanto bitributação quanto bis in idem vai ser o mesmo fadirador. E aí, tá, isso aqui é igual também, ó. Então, a CF não fixa o fadirador, a gente viu aqui, tem apenas circunstância autorizadora, que é a guerra externa. Então, olha só, lembra do Gzinho aqui, que é somente guerra externa para ser circunstância autorizadora. Lá no empréstimo compulsório, a gente tinha, ó, despesa extraordinária, poderia ser calamidade também,
E também tinha a guerra externa. E ainda, além das despesas extraordinárias, a gente tinha um investimento aqui como circunstância autorizadora. Agora aqui no imposto extraordinário de guerra, a gente só tem circunstância autorizadora a guerra externa. Beleza, então a CF não fixa o fadilador, pode escolher o fadilador. Outra coisa aqui que é único aqui, ela é única do nosso imposto extraordinário de guerra, vai ser que ele é temporário, suprimido, deixa eu diminuir para ficar junto, suprimido gradativamente até 5 anos da celebração da paz. Então, quando você celebrou a paz, em até 5 anos, vai ter que ser suprimido gradativamente esse EG.